Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre concorrência com base em preço. Muitas vezes nós atendemos clientes que vêm conversar conosco sobre a questão da precificação dos seus produtos em função de estar enfrentando concorrência e muitas vezes a concorrência está praticando preços muito abaixo do que são preços de mercado. O que está acontecendo, por que isso ocorre, como lidar com essas situações. E diante disso eu trouxe para vocês aqui seis ações, seis possibilidades que podem estar fazendo com que isso ocorra, cinco que vocês podem fazer e uma, claro, que vocês não devem fazer sobre essa questão da concorrência por preço. Mas vamos lá. Primeiro item: por que um concorrente, um determinado ator de mercado, ele pode estar praticando um preço muito abaixo ou abaixo do preço de mercado? Primeiro quesito, a primeira motivação para se fazer isso, você pode estar diante de um ator que ele quer ingressar ou conquistar mercados novos. Então, por exemplo, abre uma nova empresa na tua praça e essa empresa ela precisa conquistar clientes, ela precisa abrir o mercado, desbravar ali um determinado segmento, uma conquista de clientes para que ela possa atuar. Como é que ela vai fazer isso? Uma das estratégias que essa empresa, que esse concorrente pode utilizar é a estratégia de preço. Então, ele nesse momento, ele não, ao invés de gastar em marketing, divulgação, construir a marca da empresa, ele vai preferir usar recurso, queimar caixa, abrindo mão de margem, para conquistar cliente, atrair esse cliente por preço. Então ele vai fazer um trabalho muito forte, trabalhando sem lucro na operação, para conquistar novos clientes, para fazer com que novos clientes sejam atraídos pelo seu preço, para depois, no momento futuro, ele tentar trabalhar esse cliente que já está dentro do seu estabelecimento, dentro da sua base de negociações, para que ele possa aí sim subir o preço e transformar finalmente sua operação numa operação lucrativa. Então, o primeiro movimento que pode desencadear esse tipo de processo é isso: é uma empresa que está determinada a entrar em um novo mercado, ou de repente ela avaliou que ela precisa aumentar a sua fatia de mercado, ela quer aumentar a sua base de clientes. Então ela vai queimar a caixa, certo? Ela vai trabalhar sem lucro, vai queimar, literalmente queimar a caixa para aumentar a sua base de clientes, conseguir novos clientes e só futuramente tentar conseguir obter lucratividade desse cliente, rentabilizar esse cliente. Isso se viu muito, normalmente isso acontece, é mais comum com empresas relacionadas ao mercado digital, mas pode acontecer no mercado físico também. Então, isso seria a primeira opção. Segunda questão, e essa que eu gostaria de chamar muita atenção de quem está aqui conosco observando o vídeo, diz respeito à eficiência operacional, certo? Vocês percebem que eu vou abordar com vocês aqui os pontos numa sequência onde primeiro a gente olha para dentro, tá? Primeiro a gente olha para dentro, para depois a gente pensar em alguma coisa que não esteja, digamos assim, legal, ok? Então, o segundo ponto seria a eficiência operacional. O que está ligado a essa eficiência operacional? Pode ser que você esteja diante de uma empresa que é extremamente eficiente. E quando eu digo extremamente eficiente, como que a eficiência de uma empresa ela se traduz na condição de vender mais barato? Pode estar relacionado a como ela compra, a sua seleção de fornecedores, o seu volume de compras, a sua negociação de compras ali faz com que ela consiga comprar em melhores condições de preços e ou prazos. Isso faz com que ela possa chegar a um preço de venda melhor, certo? Outra questão, ela pode às vezes também ter eficiência extrema nos seus processos, fazer com que ela tenha um baixo custo de estocagem, de transporte, de entrega, um baixo custo de operacionalização das suas atividades no dia a dia. Ela pode ser uma empresa também que está utilizando mais
tecnologia do que a média de mercado, e essa tecnologia trouxe a ela algumas reduções de custo importantes que fazem com que ela reflita isso no seu preço, ela consiga vender mais barato e ainda assim manter-se lucrativa. E essa eficiência operacional, que pode envolver questões relacionadas à negociação de compras, processos internos e tecnologia, principalmente esses 3 pontos, é algo que você sempre deve considerar que o teu concorrente possa estar utilizando isso, certo? E sempre deve olhar para a sua empresa para entender, será que a minha empresa está trabalhando na máxima eficiência em termos de negociações de compras, em termos dos processos internos, em como as coisas são feitas aqui para que nós tenhamos o melhor resultado? Será que nós estamos utilizando a tecnologia disponível no mercado para o nosso segmento, que nos propicie as melhores condições de eficiência, de redução de custos? Isso é muito importante que a sua empresa esteja atenta, certo? E eficiência nessa questão, ela pode ser um ponto crucial. Terceiro ponto pode estar relacionado a um planejamento tributário, certo? Pode ser que você, talvez a sua empresa esteja no regime tributário que não seja o mais adequado para o teu ramo de atividade, né? Pode ser que o teu concorrente optou por mergulhar num regime tributário que seja mais adequado para aquele tipo de atividade, certo? E quando nós falamos aqui na parte do regime tributário, isso muitas vezes pode ser uma questão básica. Às vezes um cadastro da mercadoria bem feito, às vezes você está pagando mais imposto do que deveria, e isso já faz com que você tenha um custo maior do que o teu concorrente, ou faz com que o teu concorrente, com que a empresa que tenha o melhor cadastro, o melhor controle da sua tributação, esse ator, ele vai conseguir uma eficiência tributária melhor e, consequentemente, ter uma redução no seu preço sem perda de margem. Então, essa questão do planejamento tributário, em verificar o momento de cadastrar essas mercadorias, se o regime tributário é o mais adequado, tudo isso interfere. Nessa questão ainda do planejamento tributário, uma outra questão importante dentro desse processo diz respeito ao seguinte: em determinados segmentos, o regime tributário ele pode ser mais ou menos eficiente para mercadorias A ou B, principalmente se você tem um mix de mercadorias muito diverso. Então é importante observar o seguinte: quais as mercadorias, quais os produtos que são mais sensíveis a pequenas variações no preço, isso do ponto de vista do consumidor, certo? Do teu cliente. Então você precisa atacar esses produtos onde o cliente é mais sensível a preço, certo? Quais os produtos que o cliente tem o preço ali na ponta da língua? Esse tipo de produto é onde a sua eficiência tributária tem que te dar a melhor condição de preço, porque nesses produtos é onde o teu cliente vai ficar te comparando, certo? Então, muitas vezes essas estratégias tributárias elas são mais fortes na questão industrial, né? Nós vimos aí a questão do chocolate que virou wafer e economizou muito tributo em cima disso. Enfim, o enquadramento, a NCM, tudo isso pode interferir. No varejo, isso já é um pouco menos relevante, mas ainda assim, quando eu digo menos relevante, não no sentido do impacto, mas no sentido das classificações, porque você já não tem liberdade para fazer classificações, certo? Mas no varejo, isso também tem a sua relevância no seguinte aspecto: você pode verificar para aquele grupo de produtos que mais chama a atenção do teu cliente, qual o regime tributário que te dá a melhor condição de concorrer, e ver se isso é interessante no teu mix de produto, no teu modo de agir, e definir a sua estratégia de marketing a partir disso. E isso também conta muito,
porque cada cliente, cada empresa, ela vai anunciar, ela vai dar ênfase no produto onde ela é melhor, onde ela é mais competitiva. Então você também precisa observar essa questão do teu ponto de vista. Qual o produto que você é mais competitivo? Qual é o impacto que esse produto tem na mente do cliente? Como que você explora melhor isso? Então, nessa parte tributária, você não faz o planejamento tributário olhando só para meia dúzia de produtos. Se você tem centenas de produtos, você precisa olhar o todo, identificar aqueles que mais chamam a atenção do teu cliente e a partir dali você escolher o melhor regime tributário, porque o regime tributário A, que te dá a melhor condição num produto, pode não te dar a melhor condição em outro. Isso é muito comum. Mas a eficiência tributária é fundamental para que você possa ter condições plenas de concorrer, certo? Então isso é muito relevante. Você precisa observar isso. Agora tem que ter em mente que esse regime ele não é o que vai definir o total da estratégia. O mix do produto, como você explora isso, como você aborda o cliente, também vai pesar nessa questão. Então essa questão tributária, ela precisa ser observada e ela pode ser sim um fator determinante, certo? Outra questão, e aqui eu acho que talvez seja um dos itens mais perigosos dessas estratégias baseadas em preço, diz respeito a uma precificação incorreta ou inadequada. Nós temos hoje uma grande quantidade de empresas com dificuldades de precificação, certo? Então, nós temos inclusive um material sobre precificação e todas as vezes que nós vamos conversar sobre precificação, o percentual de pessoas, de empresários que têm dificuldade com precificação é muito grande. Porque precificação envolve como você compra, sua questão de armazenagem, a parte tributária, questão de descontos, comissões, os meios de venda, se você paga comissão, tarifa de cartão de crédito, enfim, inadimplência, prazo, taxa de juros, como que você financia, todos esses aspectos são extremamente impactantes na sua estratégia de precificação. Então é importante que você esteja atento a isso, busque entender como que funciona melhor a sua precificação. Se você possui um método de precificação adequado, certo? Qual é o preço mínimo que você pode vender esse produto sem perder dinheiro, que ele ainda vai deixar uma margem de contribuição suficiente ali para cobrir os seus gastos fixos, certo? Ou simplesmente saber até onde você pode ir, ou se você está vendendo com prejuízo, até que ponto você está disposto a bancar isso para ganhar ou recuperar mercado. Mas acima de tudo é importante você ter a precificação adequada. Então a precificação adequada ela é fundamental. E nós já vimos também muitas vezes, principalmente no varejo, empresas entrarem no mercado, vendendo, tentando conquistar mercado, achando que estavam trabalhando no limite, muitas vezes estavam trabalhando no prejuízo. Isso, claro, vai cobrar um preço. No futuro, essa empresa pode quebrar, pode sair do mercado simplesmente, ou pode, de repente, se ver obrigada a readequar os seus preços sem ter conseguido a sua meta de conquistar mercado. Então, conhecer a tua estratégia de precificação é fundamental, porque o teu concorrente que está vendendo muito mais barato, pode ser, você não deve contar com isso, tá? Mas pode ser que ele não saiba precificar adequadamente. Por que eu digo que você não pode contar com isso? Porque quando eu falo da estratégia de precificação, para você olhar para dentro da sua empresa e verificar se a sua precificação ela está adequada. Você precisa conhecer qual o mínimo preço que eu posso vender tal produto. Se eu vender aqui, eu ganho 0. Nesse produto eu não ganho nada, mas também não perco. Então eu posso vender por esse valor só em casos extremos, evidentemente, mas seria o seu limite, certo? O sexto ponto seria aqui uma questão que eu quero deixar com vocês. É claro que isso aqui é um comentário que se faz porque é necessário que se faça, né? Mas eu espero que isso não esteja acontecendo e nem recomendo a ninguém que faça, que seria uma questão de evasão fiscal ou inclusive aquisição de mercadorias de origem ilícita. Pode ser que você esteja enfrentando algum concorrente que esteja
cometendo uma evasão fiscal, sonegando impostos ou comprando mercadoria de procedência duvidosa, sabendo ou sem saber, né? Mas é uma possibilidade que pode ter ocorrido. Não se deve considerá-la muito forte no mercado regular, evidentemente, mas você também não pode descartar nenhuma hipótese quando você está fazendo análise, principalmente se as diferenças forem muito discrepantes ou permanecerem por muito tempo, certo? O sexto ponto diz respeito à miopia mercadológica. O que eu chamo de miopia mercadológica? Seguinte, se você tem uma empresa mais eficiente do que os teus concorrentes, teu concorrente vende aquele determinado produto a R$100, você consegue vender aquele produto a 130, mantendo a mesma margem de que os teus concorrentes vendendo a 150 tem. Você vai vender a 130 para quê? Não tem fundamento, isso é uma miopia mercadológica. Você vai chamar a atenção do teu concorrente, vai diminuir a margem que você poderia ter, vai fazer o seu concorrente repensar toda a estrutura operacional dele, fazer com que ele busque aumentar a sua eficiência para vir disputar o mercado com você, quando você poderia simplesmente vender essa mercadoria que está no mercado a uma média de 150, você vende a 148, a 149, faz marketing em cima disso, trabalha, aumenta a sua margem, faz caixa para você fazer a sua empresa crescer, aumentar a sua lucratividade. Então, no meu modo de ver, quando tem um ente da concorrência, um dos jogadores ali, praticando um preço muito abaixo do mercado, me desculpe, mas para mim isso é miopia, para não dizer outra coisa, mas é uma insanidade empresarial você praticar um preço muito abaixo do mercado, porque você não está nem ganhando dinheiro e está fazendo com que os seus concorrentes despertem e venham em busca de mais eficiência, de melhorias, e que talvez em algum momento eles vão te ultrapassar e te deixar aí sim sem condições de ter margem. Então não vejo nenhuma inteligência de negócios em uma empresa que pratique preços muito abaixo dos concorrentes. Pelo contrário, acho que é uma proposta muito arriscada, muito perigosa e sem sentido, já que com pequenas variações no preço você consegue os mesmos resultados, desde que você faça aqui o item bônus que eu vou trazer para vocês, que é a questão do marketing, certo? A questão do marketing é trabalhar os itens que você tem mais eficiência, condições de apresentar melhores preços. Nesses itens você consegue levar o melhor preço, então você vai trabalhar o marketing da sua empresa em cima desses itens, divulgá-los, promovê-los, colocá-los em evidência, chamar o teu concorrente para acompanhar esse processo e transformar a sua estratégia a partir dos pontos fortes. É claro que você, na condição de empresário, você precisa, no teu contato com o cliente, evidenciar os pontos fortes. Se você tem um mix de 100 produtos e tem 10 onde você tem um preço muito bom, quais os produtos que você vai botar em evidência? Esses 10. É ali que você vai concentrar as suas ações. Traz o cliente para dentro do teu negócio, para dentro do teu site, e ali você evidencia, você oferta outros produtos, mas trabalha principalmente naqueles onde você é mais eficiente e consegue melhores preços, ok? Pessoal, então vamos lá, passando aqui, né? Motivos para se ter discrepâncias de preço: concorrente querendo ingressar ou conquistar mercado, eficiência operacional, planejamento tributário, precificação inadequada ou incorreta, evasão fiscal, miopia mercadológica e ações de marketing, direcionamento, planejamento de marketing. São esses os principais pontos que podem evidenciar e explicar tais discrepâncias, e são pontos que você deve olhar para dentro da sua empresa, com exceção da evasão fiscal, olhar para dentro da sua empresa para ver se na sua empresa está funcionando bem e se você não tem nenhum desses objetivos, ok? Se você ficou até aqui nesse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.